O ar dentro do Moraes Prime, na unidade do Leblon, era frio e meticulosamente filtrado, carregando o cheiro sutil de produtos de limpeza caros e o aroma distante de pães artesanais. Os corredores largos, de um mármore branco que refletia a iluminação cirúrgica do teto, eram um labirinto de perfeição calculada. Cada produto gourmet, importado de algum canto exclusivo do mundo, repousava em sua prateleira como uma joia em uma vitrine. A clientela deslizava por esse cenário com uma elegância silenciosa, seus carrinhos de compras movendo-se sem ruído, um balé de privilégio e consumo. Era um ambiente que exalava opulência e ordem, um templo moderno onde tudo tinha seu preço e seu lugar, mas onde o calor humano parecia ter sido deliberadamente omitido do projeto. A atmosfera era de uma calma tensa, a paz artificial de um lugar que não tolerava imperfeições, humanas ou materiais. Nesse palco de perfeição asséptica, Marcos Moraes era o diretor e o crítico mais severo. Aos 52 anos, o fundador da rede movia-se pela loja não como um dono, mas como um inspetor implacável em busca da falha que provaria sua teoria de que tudo, eventualmente, quebra. Seu terno italiano cinza era uma armadura, sua postura rígida, uma barreira. Os funcionários sentiam sua presença antes de vê-lo, uma onda de tensão que se espalhava pelos corredores. Sorrisos se tornavam mais fixos, gestos mais cuidadosos. Ele não procurava por excelência, pois isso era o mínimo esperado. Ele caçava o erro, o desvio, a mínima rachadura na fachada impecável que construiu para si e para seu império. Seus olhos, no entanto, por trás da máscara de controle, carregavam um vazio que nenhuma cifra em sua conta bancária conseguia preencher. Foi então que seu olhar de caçador encontrou sua presa, mas não da forma que esperava. No caixa de número 7 estava Júlia. Seu rosto, embora cansado, tinha uma delicadeza que a luz fria do supermercado não conseguia apagar. Seu uniforme, visivelmente desgastado nas costuras, estava limpo e passado, um pequeno ato de dignidade diária. Ela passava as compras de uma cliente com uma eficiência mecânica, o bip do leitor de código de barras, marcando um ritmo monótono para sua dor silenciosa. E então, Marcos viu. Não era um erro no sistema, um preço errado ou um atendimento lento. Era uma única lágrima, solitária e teimosa, que se desprendeu de seus olhos castanhos e traçou um caminho lento por sua bochecha. Uma falha humana, uma demonstração de emoção crua no meio de seu santuário de controle. O mundo de Júlia encolheu até se resumir ao som dos passos dele se aproximando. O murmúrio dos clientes, o zumbido dos refrigeradores, tudo desapareceu. Marcos parou ao lado de seu caixa, ignorando a cliente, ignorando tudo ao redor. Seu olhar não era de compaixão, mas de uma curiosidade fria, analítica, como um cientista observando uma anomalia em seu experimento. Ele não disse nada por um longo momento, deixando o peso de seu silêncio esmagá-la. A lágrima que ela tentou disfarçadamente secar com as costas da mão era agora uma prova irrefutável de sua desordem interna. Ele se inclinou minimamente, sua voz baixa, mas cortante como vidro quebrado, atravessando o silêncio. Na minha sala, ele ordenou, sem sequer olhá-la diretamente. Agora! A frase não foi um convite, foi uma sentença. O caminho até a sala de Marcos foi uma marcha silenciosa pelo corredor dos fundos, um trajeto funcional que contrastava com a opulência da área de vendas. O cheiro de desinfetante industrial substituía o aroma de pães artesanais, e o mármore dava lugar a um piso frio e sem brilho. Para Júlia, cada passo ecoava como uma batida de martelo em sua já frágil compostura. A porta de madeira escura com a placa dourada, Presidência, parecia a entrada de um tribunal. Ela sentia o suor frio em suas mãos e a respiração presa na garganta, uma prisioneira sendo levada ao seu julgamento. O ar condicionado do corredor parecia sugar não apenas o calor,
mas também toda a sua coragem, deixando-a pálida e trêmula diante da iminência do confronto com o homem que detinha o poder sobre seu precário sustento. A sala dele era um santuário de controle e minimalismo, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista panorâmica e impessoal do oceano. Não havia fotos de família, apenas prêmios de negócios e obras de arte abstratas que pareciam tão frias quanto o próprio dono. Marcos sentou-se atrás de sua mesa maciça, um trono moderno de aço e vidro, e gesticulou para a cadeira à sua frente. Ele não ofereceu água, nenhum momento para que ela se recompusesse. Seu olhar era clínico, desprovido de qualquer empatia, enquanto ele ia direto ao ponto, com a voz cortante de sempre. Qual o problema no Caixa 7, funcionária? O Moraes Prime não é lugar para dramas pessoais. Nossos clientes pagam pela perfeição, não por rostos chorosos. Explique-se. Júlia tentou formular uma desculpa, algo sobre uma dor de cabeça súbita ou uma notícia ruim de casa. Mas as palavras se dissolveram antes de chegarem aos seus lábios. Diante daquele muro de indiferença, a fachada que ela lutava tanto para manter todos os dias simplesmente ruiu. As lágrimas que ela segurava com tanta força agora brotaram sem controle, e sua voz saiu embargada, um sussurro de pura agonia. "Minha filha", ela conseguiu dizer entre soluços. "Minha filha, Clara. Ela está doente. Muito doente, e eu não sei mais o que fazer." A confissão saiu de uma vez. Um jorro de desespero que preencheu o silêncio calculado daquela sala, manchando a atmosfera estéril com a crueza de sua dor humana. A menina se chamava Clara. Tinha 6 anos. Um sorriso que exibia uma janelinha no lugar do dente da frente e um amor incondicional por histórias de princesas e super-heróis. Ela também tinha uma anomalia no coração, uma condição congênita que se agravara nos últimos meses e agora exigia uma cirurgia complexa e caríssima, muito além de qualquer coisa que o salário de uma operadora de caixa pudesse cobrir. Júlia descreveu a rotina de exames, as noites em claro ao lado da cama da filha, ouvindo sua respiração difícil, o medo constante que a acompanhava como uma sombra. Contou sobre o pequeno apartamento em um bairro distante, onde as contas se acumulavam na mesma proporção em que a esperança diminuía. Um lugar onde o amor era abundante, mas o dinheiro desesperadamente escasso. E então veio a parte mais cruel da história, o golpe que havia finalmente quebrado seu espírito. Ela falou sobre o gerente da unidade, um homem que conhecia sua situação de vulnerabilidade, com a desculpa de uma reestruturação de horas de baixo desempenho. Ele havia cortado parte significativa de seu salário e suas comissões, uma manobra burocrática perversa para forçá-la a pedir demissão ou aceitar uma condição ainda mais precária. Ele sabia que ela não podia reclamar, que precisava do emprego mais do que do ar que respirava. A humilhação daquele ato, a exploração de seu desespero, foi o que a levou àquela única lágrima no caixa, a gota d'água em um oceano de sofrimento silencioso que ela vinha suportando por meses a fio. A mente de Marcos, treinada por décadas de desconfiança e endurecida pelo cinismo do mundo dos negócios, processou a história com uma frieza inicial. Era um relato triste, sem dúvida, mas ele já ouvira muitos. Pessoas sempre tinham problemas, sempre precisavam de algo. Sua primeira reação foi a de se proteger, de ver aquilo como uma tentativa de manipulação, uma história bem contada para extrair dinheiro ou um favor. Ele construiu seu império sobre a lógica fria dos números e da eficiência. E a emoção era uma variável perigosa, uma fraqueza que ele não podia se permitir. Por um instante, ele esteve prestes a dispensá-la com uma resposta padrão, talvez uma pequena ajuda de custo protocolar e uma advertência severa sobre profissionalismo.
Vendo o ceticismo no olhar dele, um último ato de desespero tomou conta de Júlia. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular gasto no bolso do uniforme e abriu a galeria de fotos. Virou a tela para ele, mostrando a imagem que era seu porto seguro e sua maior fonte de dor. Era uma foto de Clara, tirada alguns meses antes, sentada em um balanço de parquinho, com a cabeça jogada para trás em uma gargalhada pura. O sol iluminando seu rosto infantil. Era a imagem da vida, da inocência, de tudo o que Júlia estava prestes a perder. Essa é ela, essa é a minha Clara, ela sussurrou, a voz quebrada. É por ela que eu luto, é por ela que eu chorei. O nome da menina, Clara, e a imagem de uma vida jovem ameaçada por falta de recursos foram a chave que abriu uma porta trancada no porão da memória de Marcos. Ele não viu mais a funcionária, não viu mais o problema. Ele foi arremessado para 40 anos no passado, para um casebre úmido na periferia, para o cheiro de mofo e o som da tosse fraca e incessante de sua irmã mais nova, Lúcia. Ele se lembrou do desespero silencioso de seus pais, da impotência diante de uma pneumonia que, segundo o médico, poderia ser tratada com remédios que eles jamais conseguiriam comprar. A imagem de Lúcia, febril e fraca em uma cama improvisada, era uma ferida que ele pensou ter cicatrizado, mas que, na verdade, apenas infeccionou em silêncio sob as camadas de sucesso e riqueza. A dor que ele pensava ter enterrado sob o concreto de seu império ressurgiu com a força de um maremoto, afogando todo o seu cinismo. O rosto de Júlia, banhado em lágrimas, se sobrepôs ao de sua mãe. O rosto sorridente de Clara na foto se transformou no último olhar fraco de Lúcia. A injustiça era a mesma, a dor era a mesma, e o vilão era o mesmo, a cruel indiferença do dinheiro. Naquele instante, Marcos percebeu que toda a sua busca por perfeição e controle era uma tentativa fútil de construir um mundo onde o que aconteceu com sua irmã nunca pudesse acontecer novamente. E ali, bem na sua frente, a história estava se repetindo. E ele, pela primeira vez na vida, estava do lado que podia mudar o final. É incrível como a vida, às vezes, nos coloca diante de um espelho que não sabíamos que existia, forçando-nos a encarar os fantasmas que jurávamos ter deixado para trás. A história de Júlia não era apenas sobre ela, era um eco da própria história de Marcos, uma chance de redenção que ele nunca soube que estava procurando. A dor de uma mãe desesperada se tornou o catalisador para curar a ferida de um menino que perdeu tudo. É por causa de momentos como este que continuamos a contar essas histórias. E se você se inscrever, nos ajuda a garantir que mais vozes como a de Júlia sejam ouvidas e que mais corações, mesmo os mais endurecidos, possam encontrar um caminho de volta para casa. O silêncio na sala foi quebrado por um som diferente. O som do gelo se partindo no coração de Marcos Moraes. Sua postura rígida relaxou minimamente, e a dureza em seu olhar foi substituída por algo que Júlia não conseguiu identificar de imediato, uma mistura de dor e determinação. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas para ela por um longo momento, observando a cidade que ele havia conquistado. Quando se virou, não era mais o carrasco, mas um homem com uma missão. Sua voz, quando falou, era firme, mas desprovida da frieza de antes. Qual o nome completo do gerente? E qual o hospital onde sua filha está sendo tratada? Júlia o encarou, sem entender. A mudança foi tão súbita, tão completa, que parecia um sonho, uma alucinação causada pelo estresse. Ela gaguejou os nomes, o do hospital e o do gerente, sua mente girando em confusão, e uma faísca de esperança que ela mal ousava sentir. Marcos anotou tudo em um bloco de notas com uma caligrafia precisa. Ele então olhou diretamente para ela e, pela primeira vez, ele a viu. Viu a mãe, a guerreira, a mulher no limite de suas forças. Vá para casa.
Ele disse com uma autoridade que não admitia réplica. Vá ficar com sua filha. A cirurgia dela será feita. E ninguém mais nesta empresa vai lhe causar problemas. A esperança é uma semente frágil, e ver uma brotar assim nos dá força. Se você acredita no poder dessas reviravoltas, inscreva-se para não perder o desfecho desta jornada. A sala de reuniões do Moraes Prime era um aquário de vidro suspenso sobre a cidade. Um lugar onde fortunas eram decididas com a frieza de uma equação matemática. Os diretores estavam sentados ao redor da longa mesa de jacarandá, suas expressões variando entre o tédio e a expectativa. Entre eles, o gerente da unidade Leblon, com um sorriso de autoconfiança, aguardava o que presumiu ser mais uma reunião sobre metas e lucros. Quando Marcos Moraes entrou, no entanto, um silêncio pesado se instalou. Ele não trazia consigo a aura de poder calculista de sempre, mas uma gravidade sombria, um peso que parecia curvar seus ombros. Seus olhos não percorreram os rostos da sala para medir lealdade ou competência. Eles pareciam olhar através de todos, fixos em um propósito que ninguém ali poderia adivinhar. Ele se sentou na cabeceira, mas não iniciou com gráficos ou projeções. Apenas o silêncio, denso e acusador. Sem uma palavra, Marcos acionou o projetor. A tela branca não exibiu planilhas de vendas ou estratégias de marketing. Em vez disso, surgiram os registros de ponto e os olerites de Júlia dos últimos 6 meses. Ao lado, os do gerente. Com uma voz calma e cortante, desprovida de qualquer emoção aparente, ele dissecou a manobra burocrática, a reestruturação de horas, que coincidia perfeitamente com o agravamento da condição de saúde de Clara. Ele expôs a fraude não como um erro administrativo, mas como um ato de crueldade calculado. O rosto do gerente passou da arrogância para a incredulidade, depois para o pânico pálido, enquanto sua carreira se desfazia linha por linha na tela para todos verem. Os outros diretores se mexiam desconfortavelmente em suas cadeiras, testemunhando a execução metódica de um dos seus, percebendo que aquela não era uma reunião de negócios, mas um tribunal. Então, a imagem na tela mudou. O rosto sorridente de Clara, em um balanço de parquinho, foi substituído por uma foto tirada na noite anterior. A mesma menina, agora pálida em um leito de hospital, com tubos finos ligados a seus braços frágeis. Um suspiro coletivo percorreu a sala. E pela primeira vez em décadas, a voz de Marcos Moraes embargou. Ele não falava mais como o CEO bilionário, mas como o menino que um dia ele foi, em um casebre úmido. Ele contou sobre Lúcia, sua irmã, sobre o som de sua tosse que ecoava nas noites frias e sobre a impotência de seus pais. Contou sobre o cheiro de mofo misturado ao de remédios baratos que não faziam efeito. A sala, antes um templo do capital, transformou-se em um confessionário, onde a dor de um homem quebrou a fachada de poder que ele mesmo construiu com tanto esmero. O Moraes Prime foi fundado sobre a premissa da perfeição. Ele continuou, sua voz agora firme, mas carregada de uma nova ressonância. Mas eu estive perseguindo a perfeição errada. A perfeição das prateleiras, dos balanços, dos lucros. Hoje, eu entendo que a verdadeira perfeição é ter o poder de impedir que uma história como a da minha irmã se repita e usá-lo. Ele olhou diretamente para o gerente, cujo rosto estava banhado em suor. Esta empresa não será mais um lugar onde o desespero de um funcionário é visto como uma oportunidade. Você não está apenas demitido, você é um lembrete do que nunca mais seremos. A sentença foi final, não um ato de vingança, mas a primeira pedra na fundação de um novo império, um com alma. Horas mais tarde, o cheiro de antisséptico do hospital substituiu o ar rarefeito da sala de reuniões. Marcos encontrou Júlia em um corredor silencioso, do lado de fora do centro cirúrgico. Ela estava encolhida em uma cadeira de plástico, o rosto marcado pela exaustão
e pelo medo. Ele se aproximou, sem o terno, sem a armadura, vestindo apenas a camisa amarrotada de um dia que durou uma vida inteira. Ela se levantou, os olhos cheios de uma gratidão confusa e avassaladora. Senhor Moraes, eu não sei como agradecer. Por quê? Por que fez tudo isso por mim? Eu não sou ninguém. Marcos olhou através do vidro para a pequena forma de Clara sendo preparada pela equipe médica e então se virou para Júlia. Seus olhos encontraram os dela e a resposta veio do lugar mais profundo de sua ferida curada. Você é a mãe de alguém e isso é tudo. Eu falhei com uma pessoa uma vez, não vou falhar de novo. A cirurgia de Clara foi um sucesso retumbante, um milagre da medicina financiado por um milagre da humanidade. As horas de espera se dissolveram no momento em que o cirurgião saiu do centro cirúrgico, o cansaço em seu rosto ofuscado por um sorriso de alívio. Júlia, que havia se tornado uma estátua de angústia no corredor, desmoronou em um choro de pura gratidão. Ao seu lado, Marcos Moraes permaneceu em silêncio, não como o CEO de um império, mas como uma testemunha humilde de um final que sua própria história de vida lhe negara. Ele sentiu o peso de 40 anos de luto começar a se dissipar, substituído por uma leveza que ele não reconhecia. Naquele corredor estéril, sob a luz fria de um hospital, uma nova conexão foi forjada, não com palavras, mas com o entendimento compartilhado de que a vida, quando salva, ilumina não apenas o resgatado, mas também o resgatador. A transformação no Moraes Prime foi sísmica e imediata. Marcos não apenas demitiu o gerente, ele erradicou a cultura que permitiu que tal crueldade florescesse. Em seu lugar, ele criou o Departamento de Bem-Estar do Colaborador, um nome que muitos de seus diretores cínicos zombaram em particular, mas que se tornou o novo coração da empresa. Para liderá-lo, ele nomeou Júlia, não por pena, mas por reconhecer nela a empatia e a integridade que ele agora valorizava acima de qualquer margem de lucro. Além disso, ele estabeleceu a Fundação Prime Cuidado, um fundo robusto, financiado por uma porcentagem dos lucros da empresa, destinado a cobrir emergências médicas de qualquer funcionário e sua família. O medo que antes definia sua liderança foi lentamente substituído por um respeito profundo e genuíno. Aos poucos, a relação entre eles transcendeu a gratidão e a obrigação. Marcos começou a visitar Júlia e Clara, primeiro com a desculpa de verificar a recuperação da menina, depois simplesmente porque a presença delas preenchia o vazio de sua cobertura com vista para o mar. Ele se viu em parques nos fins de semana, trocando o terno italiano por uma camisa casual, empurrando uma Clara vibrante e saudável em um balanço. Ele redescobriu o som de sua própria risada, um som que ecoava o da menina. Júlia, por sua vez, via nele não um salvador, mas um homem que também precisava ser salvo de sua própria solidão. Eles se tornaram uma família improvável, 3 almas remendadas pela dor e unidas pela segunda chance que a vida, através de um ato de compaixão, lhes ofereceu. 5 anos depois, em uma tarde ensolarada, a cena era de uma felicidade serena. A festa de 11 anos de Clara acontecia no quintal de uma casa simples, um lugar que o riso e o amor haviam transformado em um lar. Marcos, com os cabelos agora quase totalmente brancos, observava Clara correr com seus amigos, a cicatriz em seu peito um mero lembrete de uma batalha vencida. Ela correu até ele e lhe entregou um desenho. Ela, Júlia e ele, de mãos dadas sob um sol sorridente, com a legenda "Minha família". Um único gesto de empatia não apenas salvou uma vida, mas construiu um mundo. É por isso que acreditamos no poder de compartilhar essas jornadas. E se você se inscrever no canal, nos dá a força para continuar mostrando que a maior riqueza é sempre aquela que encontramos uns nos outros.